a algunas canas y desde joven también a dedicar su vida a Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y también que todos que están acá sean bienvenidos en nombre de Jesús. Amén. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Satisfação poder retornar aqui, Para mí es una satisfacción poder volver acá juntamente com esta família querida, juntamente con esta familia querida, a família da fé, la familia de la fe, junto dos meus irmãos juntamente con mis hermanos que me receberam aqui que me recibieron acá com muito amor, con mucho amor, com toda certeza. con toda certeza. Estarei retornando Estaré volviendo para minha casa, para mi casa, deixando aqui, levando saudade, na verdade. llevando saudades y nostalgia acá, ¿no? Que Deus possa Que Dios pueda, abrir as portas para que, quem sabe, um dia eu retorne aqui que Dios pueda abrir las puertas, que me prepare un día que yo pueda retornar acá. e voltarei com muita alegria. Y volveré con mucha alegría. Eu peço oração, Yo pido oración, porque conforme os irmãos já sabem, conforme los hermanos ya saben, quarta-feira, dia 17, miércoles, el día 17, estaremos assumindo um trabalho yo estaré asumiendo un trabajo en Brasil, juntamente com a minha família. juntamente con mi familia. É uma área Es una área que tem várias igrejas. que hay varias iglesias, que abarca varias iglesias. Quando os irmãos forem em Porto Alegre, Cuando los hermanos fueron allá en Porto Alegre, por favor, vão lá me visitar. por favor, hermanos, los invito que vayan allá a visitar mi persona. Amén. Cuando fueren a Porto Alegre. Glória ao nome de Jesus. Gloria a Dios. Amados irmãos, Amados hermanos, Deus tem colocado uma mensagem no meu coração. Dios puso un mensaje en mi corazón. Eu gostaria que você prestasse atenção. Me gustaría que usted pusiese atención en este mensaje. Quem estiver falando, não fale mais. Quien está hablando, no hable más. Somente dizer glória a Deus. Solamente de gloria a Dios. Eu peço que você não levante do seu banco. Yo pido que usted no levante de su silla. Preste atenção Quede prestando atención na mensagem en el mensaje que está registrado na palavra de Deus. que está en la palabra de Dios. Mas antes de pregar, Pero antes de predicar, inclusive quero resumir o máximo. yo quiero inclusive resumir o que yo pueda. E se Deus abrir as portas, vamos orar juntos aqui. Y si Dios permitir, vamos a orar juntos acá. Mas antes de ler a Bíblia, Pero antes de leer la Biblia, eu gostaria de agradecer a Deus me gustaría agradecer a Dios pela oportunidade de ter vindo aqui. por la oportunidad de tener venido acá. E agradeço a todos os obreiros, Y yo agradezco a todos los obreros, todas as famílias a todas las familias que me receberam de uma maneira muito amável. que me recibieron de una manera muy amable. Quando nós estávamos almoçando hoje aqui, Cuando nosotros estamos almorzando hoy acá, eu pude sentir o amor dos irmãos yo pude sentir el amor de los hermanos pela minha vida. por mi vida. E pode ter certeza, Y puede tener certeza eu também amo os irmãos do fundo do meu coração. que yo también amo los hermanos del fondo de mi corazón. Tudo que os irmãos fizeram pela minha vida, Todo lo que los hermanos hicieron por mí, que Deus Dios, retribua 100 vezes mais. que Dios venga a recompensar a los hermanos 100 veces más. Amém? Amén. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se ponga parado en nombre de Jesús. Salmos número 62. Abra sua En Bíblia. el libro de Salmos, número 62, capítulo 62, Número 62, el número 62, verso 11. versículo 11. Salmo número 62, Salmo 62, Salmo número 62, versículo 11. Preste atenção nesta palavra.
atención en esta palabra. Salmo 62 y versículo 11. Preste atenção na palavra de Deus. Ponga atención en la palabra de Dios. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Agora o pastor Fábio vai ler mais uma vez. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amém? Amén. Oramos. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo, nós agora pedimos a Tua vitória. Pai, glorifica o nome de Jesus mais uma vez aqui neste lugar. Esta obra que o Senhor levantou, esta obra que o Senhor usou homens e mulheres aqui para glorificar o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, glorifica o nome de Jesus, destrói toda obra do diabo, cura os doentes, batiza com o Espírito Santo, salva as almas. Senhor, glorifica o nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja pode dizer amém. Toda a igreja pode dizer amém. Assentai-vos. Tome sus asientos. Nós lemos uma palavra muito interessante, Nosotros leemos una palabra muy interesante, que racionalmente, humanamente falando, humanamente hablando, ela é difícil de entender. es difícil de comprender. Observe que o salmista diz. Ponga atención a lo que habla el salmista. Ele falou, Él habló, uma coisa disse Deus, una cosa dijo Dios. duas eu ouvi. Un poquito más abajo. Repite. Uma coisa disse Deus, Una cosa dijo Dios. duas eu ouvi. Dos escuché. Observe, mas como é que pode isso? Gloria a Dios. Abra, irmão. Como pode isso? ¿Cómo puede esto? Observe, o salmista falou, vou repetir. Ponga atención. El salmista habló, yo voy a repetir. Uma coisa disse Deus, Una cosa dijo Dios. duas eu ouvi. Dos yo escuché. Que o poder pertence a Deus. Que el poder pertenece a Dios. Como pode Deus falar uma vez ¿Cómo puede Dios hablar una e a vez pessoa ouvir duas y vezes? la persona escuchar 2 veces? Isso parece uma coisa, um paradoxo estranho. Esto es un paradojo, es raro. Porque se nós formos analisar, eu vou repetir. Pero si nosotros analizarnos, yo voy a repetir. Humanamente falando, Humanamente hablando, quando se fala uma vez, cuando se habla una vez, se ouve uma vez só. se escucha una sola Mas vez. o salmista está dizendo, Pero el salmista está hablando. uma coisa disse Deus, Una cosa dijo Dios. duas eu ouvi. Dos yo escuché. Que o poder pertence a Deus. Que el poder pertenece a Dios. Vamos por partes. Vamos por parte. A Bíblia, La Biblia, a palavra de Deus, la palabra de Dios, a palavra escrita, la palabra escrita no original grego, en el original griego significa logos. significa logos. Ou de novo, significa logos. Significa logos. É a palavra escrita, Es la palabra escrita. é o verbo. Es el verbo. Agora, Ahora, existe um outro termo
O que Jesus falou? Ele disse assim: vem. Ele dijo, ven. E quando Pedro começou a caminhar, E quando Pedro começou a caminhar, ele não afundou. ele não começou a hundir. O que segurou Pedro? O que mantuvo Pedro sem se hundir? Foi a palavra de Jesus. Foi a palavra de Jesus. Isso é o rema. Esse é o rema. Quando Jesus ou um dos seus discípulos, ora em seu nome, em nome de Jesus, repreendendo a doença, echando fuera la dolencia, repreendendo o espírito imundo, en todo el espíritu inmundo, e acontece o milagre, y pasa milagro. isso é o cumprimento da palavra de Deus. Ese es el cumplimiento de la palabra de Isso Dios. é o rema. Ese es el rema. Vamos por parte no versículo. Vamos por parte en el versículo. Uma coisa disse Deus. Una cosa dijo Dios. Uma coisa é quando nós ouvimos Una cosa es como nosotros escuchamos. no racional, En el racional, en el raciocinio, com o nosso intelecto. con nuestro intelecto. Quando nós lemos a Bíblia, Pero cuando nosotros leemos la Biblia, ela é a palavra de Deus. ella es la palabra de Dios. Qualquer pessoa pode ler a palavra de Deus. Cualquier persona puede leer la palabra de Dios. Um teólogo, um rabino, um historiador, Un teólogo, un rabino, un historiador, nas escolas, en las escuelas, qualquer pessoa, cualquier persona, ela não deixa de ser a palavra de Deus. ella no deja de ser la palabra de Dios. Só tem um detalhe: Solamente hay un porém. ela se torna um rema Ella se torna un rema quando a palavra salta em nós, cuando la palabra entra en nosotros. quando nós cremos nela, Cuando nosotros creyemos en quando ella. nós cremos no poder de Deus, Cuando nosotros creyemos en el poder de Dios. quando nós cremos em Jesus como Ele é. Cuando nosotros creyemos en Jesús como Él es. Uma coisa é nós crer na Bíblia Una cosa es nosotros ser creyentes en la Biblia. como um livro histórico, Como un libro histórico. um livro religioso. Como un libro religioso. Outra coisa Otra cosa é nós vivermos a palavra de es Deus. nosotros vivimos la palabra de A Dios. palavra de Deus se fazer carne em nós. La palabra de Dios se hace viva en nuestra carne. Isso é diferente. Esto es algo distinto. E eu creio que hoje, aqui esta noite, Yo creo que hoy, acá, esta noche, a palavra de Deus la palabra de Dios vai se materializar em nós. va a materializarse en nosotros. Quando uma pessoa Cuando una persona está doente, está enferma, cancerosa, por exemplo, por ejemplo, tiene cáncer, tem um tumor, tiene un tumor, por exemplo, uma irmã, por ejemplo, una hermana, ela detecta ella descubre que está com caroço, que hay un carozo, seu seio, un nódulo no seu seio, en su seno. e ela vê que tem uma coisa ali diferente, Ella vê que tem algo diferente no seu corpo. ella percibe que hay algo distinto, algo raro, É um corpo estranho, que es un cuerpo extraño, e é uma realidade. es una realidad, Isso é uma doença, esto es una enfermedad, uma patologia, es una patología. mas deixa-nos falar uma coisa. Pero deja yo hablar una cosa, Quando a palavra de Deus, pero cuando la palabra de Dios, que está escrito, que está escrita, porão as mãos sobre os enfermos, pondrá las manos sobre los enfermos e os curarão. y ellos serán sanados. Quando nós cremos nisso, Cuando nosotros creyemos en que eso, Jesus cura, que Jesús sana, que Jesus liberta, que Jesús libera, aquele caroço aquel nódulo recebe o impacto recibe un impacto da palavra revelada, de la palabra revelada, do reino de Deus, del reino de Dios, do reino de Jesus. el reino de Jesús. E aquela palavra Y aquella palabra se torna vida, se hace viva, e aquele caroço y aquel carozo é banido, es quitado, repreendido, es disipado em nome de Jesus Cristo. en nombre de Eu Jesús. estava numa igreja Yo estaba en una iglesia e o pastor me convidou para pregar a palavra de y Deus. el pastor me invitó para predicar la palabra A de sua Dios. esposa Y su esposa tinha um caroço no seio. tenía un carozo en su seno. Eu não sabia, eu fui lá para pregar. Yo no sabía, fui allá para predicar. Quando terminou o culto, Cuando terminó la reunión, o pastor pediu para mim: el pastor pidió para mí, pastor, ora pela minha esposa. pastor, ora por mi Ela esposa. tem um caroço no seio. Ella tiene un nódulo en el seno. Ela veio até o altar Ella vino hasta el altar e ficou parada. y quedó
Y nosotros oramos por ella. Ela saiu e foi até o banheiro. Ella salió y fue hasta el baño. De repente ela veio dando glória a Deus. De repente nosotros miramos que ella vino dando gloria a Dios. E aleluia, contente. Aleluya, muy contenta, muy alegre. E ela falou para seu marido. Y ella habló para su marido. Desapareceu, garoto. Desapareció Eu estou el curada. carozo. Yo estoy sana. Aleluia. Aleluya. Que coisa incrível. Qué cosa maravillosa. Preste atenção. Ponga atención. Existem doenças, Existen dolencias, patologia, patología, que é facilmente detectada que es fácilmente se descubrir por um exame médico. a través de las pruebas de los médicos. Por exemplo, Por ejemplo, a pessoa que está com uma infecção la persona que está con una infección faz um exame hace una prueba e vê que essa pessoa está com vírus. y ve que esta persona tiene un virus. Isso é uma doença, uma patologia. Esto es una dolencia, una patología. Então, muitas vezes até um remédio pode curar. Entonces, hasta mismo un remedio puede sanar. Mas existem pessoas Pero existen personas que têm enfermidades que tienen enfermedades que nem os exames detectam. que ni siquiera las pruebas descubren. Não adianta fazer exame de sangue, de urina, de fezes. No adianta hacer prueba de sangre, de orina, de feces. Não aparece a doença. No aparece la dolencia. Pode fazer exame de raio-x, Puede hacer examen de ecografía, tomografia, tomografía, ressonância magnética. resonancia magnética. Não aparece. No aparece. Por quê? Porque São espíritos de enfermidade. son espíritus de enfermedad. Agora observe uma coisa. Ahora veo una cosa. A Bíblia diz La Biblia habla que existe operação da parte de Deus. que existe operación de la parte de Dios. Por exemplo, cura. Por ejemplo, sanidad. A cura atinge exatamente uma patologia, uma doença detectável por exame. La sanidad disipa exactamente una dolencia de la patología. Exatamente. E existe uma ação de Deus. Y existe una acción de Dios No nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Que até mesmo aquelas doenças Que hasta mismo aquellas dolencias que os exames não detectam, que las pruebas no pueden descubrir, mas o nome de Jesus atinge elas. pero el nombre de Jesús disipa ellas. E a pessoa fica curada. Y la persona queda sana, Fica sarada. queda sanada Para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Agora presta atenção. Ahora ponga atención. Tem muitas pessoas Hay muchas personas que não entendem isso. que no comprenden Eles esto. não conseguem entender. Ellos no logran entender. Como é que pode ¿Cómo puede acontecer na igreja suceder esto en la iglesia? operações sobrenaturais? Algo sobrenatural manifestando y sanando. Por exemplo, Por ejemplo, eu estava numa tenda yo estaba en una carpa e veio uma menina. y vino una niña. Ela tinha um braço torto, Ella tenía el brazo torto, porque ela tinha quebrado. porque ella tenía el brazo quebrado. E quando engessaram, Y cuando pusieron el gesso, colocaram o gesso com o braço torto. pusieron mal el gesso y quedó el brazo torto. E ela ficou com o braço torto pro resto da vida. Y ella quedó con el brazo torto por toda su vida. Mas naquele domingo à noite, Pero en aquel domingo a la noche, nós estávamos orando pelos doentes. nosotros estábamos orando por los O enfermos. braço dela espichou. El brazo de ella quedó enderezado, Ficou reto. quedó derecho. Eu chamei a sua mãe. Eu chamei a sua mãe. Y yo llamé a su madre. E a sua mãe, quando viu, Y su madre, cuando miró, ela disse o seguinte: ella dijo el siguiente: espichou. ¡Oh, quedó enderezado el brazo! Ficou reto. ¡Quedó derecho! O que é isso, meus irmãos? ¿Qué está sucediendo, mis hermanos? Isso é uma operação de maravilhas. Es una operación de maravilla. A Bíblia fala sobre isso. La Biblia habla sobre eso. A Bíblia fala sobre prodígios. La Biblia habla sobre O prodigios. que é um prodígio? ¿Qué es un É prodigio? uma coisa sobrenatural. Es algo sobrenatural. Uma pessoa tem uma perna mais curta que a outra. Una persona que tiene la pierna más corta que la otra Espichar. queda más larga. Uma pessoa obesa emagrecer. Una persona gordita, obesa, queda más flaca. Uma pessoa com dentes quebrados e ficar ensarados. Una persona con los dientes rotos se
Había 3 hermanas. Elas eram gordinhas. Ellas eran gorditas. E na hora da oração, Y en la hora de la oración, Deus operou nas 3. Dios hizo un milagro en las 3. E elas emagreceram. Ellas quedaron flacas ahí. E Deus agiu de uma maneira maravilhosa. Dios trabajó de una manera extraordinaria. Deus pode fazer isso. Dios puede hacer esto. Eu vos pergunto aqui essa noite: Yo hago una pregunta a ustedes esta noche. existem limites para Deus? ¿Existen límites para Dios? Preste atenção numa coisa. Ponga atención en una cosa. Quando uma pessoa tem uma deficiência física, Cuando una persona tiene un defecto físico, por exemplo, um anão, por ejemplo, un enano, ele nasceu pequenininho, él nació chiquito, pequeño, talvez por um problema hormonal, tal vez por un problema hormonal, e ele não pode crescer. y él no pudo crecer. Vocês acham que Deus se alegra com isso? ¿Ustedes piensan que Dios se agrada de esto? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Yo voy a hacer una pregunta a los hermanos. Deus tem poder para fazer um anão crescer ou não? ¿Dios tiene poder para hacer que un enano crezca? Sim ou não? ¿Sí o no? Claro que ele tem. Claro que Dios tiene. Deus é Senhor. Dios es Señor. Não existem limites para Deus. No existe límite para Dios. Ele pode fazer qualquer coisa. Él puede hacer cualquier cosa. Então, quando acontece na igreja Entonces no pasa en la iglesia uma coisa sobrenatural, una cosa as sobrenatural. pessoas se espantam. Las personas quedan impresionadas cuando sucede algo sobrenatural en la iglesia. Será que é Deus? ¿Será que es Dios? Mas eu nunca vi isso. Pero yo nunca vería algo Mas así. eu te faço uma pergunta. Pero yo te hago una pregunta. Para Deus operar alguma coisa, Para Dios hacer algo, Ele depende de você. Él depende de tu persona. Ele depende que você tenha visto alguma coisa. Él depende que usted miró algo Ele é que sucedió en el Senhor. pasado. Ele é Senhor. Él es Señor. Ele faz o que Ele quiser. Él hace lo que quiere. Aleluia! Aleluya. Eu estava em Porto Alegre. Yo estaba en la capital de Porto Alegre. Eu tenho aqui uma foto no meu celular. Yo tengo acá una foto en mi celular. Num congresso que nós tivemos na nossa sede. En un congreso que sucedió allá en nuestra sede. O rapaz tinha o dente quebrado da frente. El muchacho tenía el diente roto adelante Era metade do dente. y tenía solo la mitad del diente. Naquele culto, En aquel culto, Deus deu um dente novinho para ele. Dios hizo un milagro y hizo un diente nuevo en la boca del hombre. Eu tenho uma foto, quem quiser ver, depois eu posso mostrar. Ahora, si ustedes quieren, yo puedo mostrar. Deus Yo deu tengo la dente. foto. Eu pedi para ele vir até o altar. Yo pedí para que le venga delante de Eu él. disse assim, dá um sorriso aí. Y yo dije para él, da una sonrisa ahí. E eu tirei uma foto. Y yo saqué la foto. Deus é poderoso. Dios es poderoso. Eu estava na cidade de São Borja. Yo estaba en la ciudad de São Paulo. Isso eu vi com meus olhos. Esto yo miré con mis ojos. Foi uma coisa Fue extraordinária. algo extraordinario. Uma menina, Una niña, ela veio pedir oração. ella vino a pedir oración. Era uma jovem. Era una joven. E ela estava chorando. A glória de Deus tomou conta da igreja. La gloria de Dios llenó la iglesia y la niña estaba llorando. E ela disse assim, pastor, Y ella dijo, pastor, ora por mim. ora por mí. Eu disse, o que foi, minha filha? Y yo pregunté, ¿qué pasa? Ela disse, os meus dentes. Y ella dijo, mis dientes. Quando ela abriu a boca, Cuando ella abrió la boca, era a coisa mais horrível. era cosa más fea, Muito feio. muy feo. Os dentes tudo amarelo. Los dientes todo amarillo. Um por cima do outro. Él fuera del lugar, uno por arriba del otro. Tudo estragado. Todo podrido. Era muito feio. Era muy feo. Naquele momento, En aquel eu momento, comecei a orar por aquela moça. yo empecé a orar por aquella muchacha. Quando eu terminei de orar, Cuando yo finalicé la oración, ela abriu a sua boca. ella abrió su boca. Eu vi um dos maiores milagres
La menina abriu a boca, a mãe fez assim, oh! La madre hizo assim, oh! E nós começamos a orar por aquela menina. Hermanos, empecé a orar por aquela niña. Deus obturou 5 dentes dela que estavam estragados. Deus arreglou 5 dientes que estavam rotos. Eu quero orar aqui essa noite. Eu quero orar aqui esta noite. Para que Deus comece a obturar dentes. Para que Deus comece a empastar, arreglar dientes. Quantos creem que Deus pode fazer esse tipo de milagre? Quantos creem que Deus pode fazer esse milagre aqui esta noite? Será que Deus pode fazer isso aqui hoje? Eu pergunto, será que Deus pode fazer isso esta noite? Será que Deus pode obturar dentes aqui esta noite? Será que Deus pode arreglar dientes aqui esta noite? Santo na barraga. Levanta a tua mão direita para o céu agora. Alça a tua mão direita para o céu agora. É glória a Deus. É glória a Deus. Peça o teu milagre. Pida o teu milagre. Feche os teus olhos. Cerra teus olhos. Feche os teus olhos. Cerra teus olhos. Diga assim, Deus. Abre assim, Deus. Eu preciso. Eu necessito de um milagre. De um milagre. Aqui esta noite. Aqui esta noite. Deus. Opera de uma forma extraordinária na minha vida. Em minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Muitas gracias. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ontem, ayer, hoje e será eternamente. Você crê que Jesus, que Ele pode fazer o que Ele pode fazer, o sobrenatural, em el sobrenatural? Você crê que a tua doença, a tua enfermidade, não é nada para Ele, não é nada para Deus? Um certo momento da minha vida, em uma certa vez da minha vida, Deus começou a operar em muitas irmãs. Deus começou a obrar em muitas irmãs. Aonde eu ia, Deus curava. Aonde eu chegava, Deus sanava. Varizes em muitas irmãs. Veias saltadas, delatadas. As veias desapareciam. As venas desapareciam. Os caroços desapareciam. Nós temos que entender uma coisa. Quem é Senhor da igreja? Quem é o Senhor da igreja? É Deus. Nós devemos estar na dependência de Deus. Em la dependencia de Deus. Esperando a ação do Espírito Santo. La operación del Espírito Santo. Não está em mim. Não está em minha persona. Não está em nós. Não está em nosotros. Não está nos obreiros. Não está em los obreiros. Mas no Todo-Poderoso. Pero sim em el Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer um milagre na tua vida hoje. Ele pode fazer um milagre em tua vida hoje. Aleluia. Algumas pessoas falam assim. Mas isso é impossível. Não, pero esto é impossível. A Bíblia mostra, nos dá a conhecer que o profeta chamado Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes que Jesus viesse como homem, nascesse na terra, ele entregou uma profecia. Ele entregou um mensagem, uma profecia. Parecia uma coisa de louco, de doido. Parecia uma loucura. Ele disse o seguinte: ele dijo o seguinte, que uma virgem ia conceber, ia dar a luz. Observe uma coisa. Ponga atenção numa coisa. Pela lei de Deus, por la lei de Deus, se uma célula feminina, que é chamado óvulo, não se unir com a célula masculina, que é chamado espermatozoide, se não se une com a célula masculina, chamado espermatozoide, se não houver essa união, se não houver essa comunhão, não tem vida. Não existe vida. Mas o profeta Isaías estava dizendo o seguinte: o profeta Isaías estava dizendo o seguinte, que nasceria um filho, que nasceria um filho de uma mulher, e esta mulher não teria concepção, e esta mulher não ia ter concepção natural, ou seja, não ia ter o bebê normalmente como os demais. O que
relacionamento. Observe uma coisa. Observe uma coisa. Observe una cosa. Deus, Ele fez algo. Él hizo algo Que saiu fora da lógica. que sale fuera del raciocinio E saiu fora da sua própria lei. y que salió fuera de su propia ley. Uma lei que Deus deixou. Una ley que Dios dejó. Deus tinha dito, Dios dijo, pela anatomia, fisiologia, por la anatomía, fisiología, que tinha que ter algumas regras para nascer um filho. que había algunas reglas para que pueda nacer un hijo. Mas agora Ele mesmo, Ahora él mismo, Ele é Senhor. él mismo firmó. Não, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Él es Señor también. Ele é Deus. Él es Dios. Ele provou Él dio la prueba que Ele tem poder que Él tiene poder até mesmo pelas suas próprias leis da natureza. en sus propias leyes de la naturaleza. Ele tem poder até mesmo pelas suas próprias leis da natureza. Él tiene poder hasta mismo en sus propias leyes de la naturaleza. Que Ele mesmo criou. Que Él mismo hizo. E a Bíblia diz, Y la Biblia habla aleluia, que Maria, que María, ela deu à luz ella dio la luz a um filho a un hijo sem se relacionar com nenhum homem. sin tener relaciones sexuales con ningún hombre. Isso é milagre. Esto es milagro. Nós observamos uma coisa. Nosotros vimos algo. Para Dios Não existe no hay impossíveis. imposible. Eu te pergunto aqui essa noite, Yo te pregunto una cosa esta noche. qual é o teu impossível para Deus? ¿Cuál es tu problema imposible? Qual é a tua dificuldade? ¿Cuál es tu problema? Qual é a tua luta? ¿Cuál es tu lucha? Eu pergunto, será que Deus não pode curar, no puede sanar, não pode repreender, no puede reprender, não pode dar vitória? no puede entregarte la victoria? Ele dá vitória aqui essa noite. Ele dá vitória aqui. Él da la victoria acá esta noche. Algumas pessoas Algunas personas têm deficiência tienen defecto para caminhar. para caminar. Deus é poderoso Dios es poderoso para fazer para hacer que, por exemplo, um pé torto por ejemplo, un pie que está torcido vá para um lugar vuelva para el lugar naturalmente. naturalmente. Ele coloca a sua mão ali Él pone su mano allá e coloca o seu pé no lugar. y pone su pie en el debido lugar. Se tiver alguém aqui esta noite Si hay alguien acá esta noche que tem algum defeito no seu pé, que tenga algún defecto, el pie tuerto, algo, que tem dificuldade para caminhar, que tiene problemas para caminar, o Senhor te cura aqui esta noite. el Señor te sana acá esta O noche. Senhor te dá vitória aqui esta El noite. Señor te da la victoria acá esta noche. Nós vamos fazer algo diferente. Hoy nosotros vamos a hacer algo distinto. Eu vou pedir para os obreiros me ajudar a orar pelos doentes aqui. Yo voy a pedir para que los obreros me ayuden a orar por los enfermos. Eu creio Acá. que Deus vai curar muita gente aqui. Yo creo que Dios va a sanar mucha gente acá. Deus vai fazer coisas extraordinárias que Dios Deus va a hacer vai fazer. cosas maravillosas acá. Como eu já estou sentindo Yo ya siento esto. a bênção de Deus, La bendición de Dios, a cura de Deus, la sanidad de Dios, a vitória de Deus. la victoria de Dios. Eu vou pedir Yo voy a pedir que os nossos obreiros fiquem ali, ó, que nuestros obreros queden acá adelante. um de frente para o outro, Uno adelante, ali na ponta das cadeiras ali, um de frente para o outro, até aqui. uno adelante del otro acá. Desce ali em nome de Jesus. Bajo allá en nombre de E Jesús. você fica dando glória a Y Deus. usted queda dando gloria a Dios. E você fica dizendo aleluia. Baje, hermanos, baje los obreros. Rapidamente, onde estão os obreiros? Meu Deus, vai lá. Aleluya, mi Dios. Um na frente do outro. Uno delante del otro. Ali. Allá, Assim, más allá. olha como eu estou. Olha como eu estou. Assim. Así. Um aqui e outro lá. Um aqui e outro lá. Isto, aí. Así como nosotros estamos. Para acá y otro para allá. Exatamente, ele acertou. Só fique reto assim. Isto. Un pasillo, un pasillo. Um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Un poquito para allá, un poquito para allá. As pessoas vão vir de lá assim, ó. La gente va a venir de allá. Vai vir de lá e vão sair aqui, certo? Um pouquinho mais para